Olá, seja bem-vindo ao curso de Introdução à Depressão e Graça, que é trazido a você por meio do esforço da Escola de Teologia Charles Spurgeon. Esse curso de Introdução à Depressão e Graça tem como objetivo apresentar vários casos bíblicos de pessoas que passaram por aquilo que hoje se chamaria depressão, ou há um tempo atrás melancolia, ou mais antes ainda, mais anteriormente, como tristeza excessiva. Esse sentimento que carregam pessoas que lutam no nosso tempo contra a depressão. E como é que eles enfrentaram isso? Nós baseamos todas essas videoaulas que teremos aqui em meu livro intitulado Depressão e Graça, que é trazido para você por meio da publicação da Editora Fiel. E você pode encontrar esse livro, pode comprá-lo ou encomendá-lo e receber direto na tua casa, indo direto ao site da Editora Fiel, editorafiel.com.br, e ali adquirir a sua cópia, ok? Ou numa livraria mais próximo de sua casa. Estas videoaulas que apresentarei a vocês, de modo nenhum substituem o livro. Elas são apenas um resumo bastante resumido e uma exposição bastante panorâmica daquele conteúdo que está bem mais abrangente, inclusive capítulos que eu trato de outras histórias, de outros personagens que neste curso eu não tratarei, por conta da limitação do tempo e do formato deste programa. Portanto, se você quiser um pouco mais desse conteúdo, procure neste livro e eu tenho certeza, e essa é a minha oração diante de Deus, que esse recurso possa te abençoar profundamente, a leitura desse material possa te ajudar profundamente. Nessa primeira videoaula, então, eu gostaria de tratar com você sobre esse tema muito especial, sobre depressão e melancolia. Depressão e melancolia, o que é isso? Há um tempo atrás, o escritor russo Fyodor Dostoiévski escreveu as seguintes palavras: há no coração do homem um vazio do tamanho de Deus. Há no coração do homem, no homem, um vazio do tamanho de Deus, não do coração. Um homem, não é? No homem, um vazio do tamanho de Deus. Essa expressão ela tem sido usada por muitos escritores ao longo da história e ela tenta expressar esse sentimento de buraco que cada um de nós carrega dentro do peito ou dentro do coração e que tentamos preencher com os prazeres desta vida, que tentamos preencher com comida, com bebida, com relacionamentos, com vícios e com uma série de pecados ou de ambições que não são, algumas legítimas, outras nem tanto assim. Quando a gente pensa, não, eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma faculdade, eu vou me relacionar com uma pessoa, ou eu vou ter um filho, ou eu vou construir uma casa. Tudo isso tentando encontrar felicidade, preencher algo que falta dentro do meu coração. E quando eu preencho, eu descubro que aquilo não era suficiente para preencher ou para trazer para mim aquilo que eu tanto gostaria de ter e de receber. O que é depressão, então? O que muitas pessoas, eu creio que muitas pessoas fazem essa pergunta quando passam, não é, pela depressão ou veem alguém passando pela depressão, por essa enfermidade. Aliás, seria a depressão uma enfermidade? Seria ela uma doença? Há muita gente que diz que depressão é uma frescura. Há muita gente que diz que depressão é uma bobeira, é um capricho, é algo que é uma preguiça e que a gente não deveria considerar. É algo que você deve olhar e deixar para lá, ou enfim, dar trabalho para aquela pessoa, ou dar um remédio para aquela pessoa para que passe um placebo, um remédio que não vai mudar nada, mas na cabeça dela talvez mude. Há muitas pessoas que tratam essa, que eu creio ser uma enfermidade mental, como se fosse absolutamente nada. Há quem diga, inclusive, que toda depressão é fruto de um pecado escondido na vida da pessoa. Algo que precisa ser reconhecido, confessado e abandonado. Enquanto não for feito isso, a depressão não passará. Há outras pessoas que dizem que a depressão é um demônio na vida da pessoa, é algum espírito imundo que agora está na vida daquela pessoa e por isso que ela está em depressão. Será que essas teorias todas estão certas, não é? Seria correto a gente afirmar estas coisas todas sem que antes a gente conhecesse de fato o que acontece dentro do cérebro humano de quem passa por depressão? A Bíblia não usa o termo depressão em nenhuma de suas páginas. Logo, não adianta eu e você procurarmos a palavra depressão na Bíblia porque ela não está ali. Só que é importante a gente recordar
que existem outras palavras que não estão na Bíblia, no entanto, nós encontramos o conteúdo daquilo que conversamos ali, como por exemplo a Trindade. A palavra Trindade não está lá, mas nós cremos nela por vermos os contornos da Santíssima Trindade dentro da Sagrada Escritura. E o mesmo ocorre com a depressão. A palavra depressão não aparece na Bíblia, no entanto, o contorno, a Sagrada Escritura não afirma em nenhum lugar, não é, que uma pessoa específica teve depressão. No entanto, como escreveu o pastor americano, né, o Dr. David Murray, em um excelente livro chamado Crente Também Tem Depressão, publicado pela editora Os Puritanos, e também a Cleary, David Murray vai trazer a seguinte frase: no entanto, ela frequentemente descreve homens e mulheres que manifestaram muitos dos sintomas da depressão e da ansiedade. Ou seja, em alguns casos é difícil a gente afirmar se tal personagem bíblico teve depressão, passou ou não por depressão. No entanto, já em muitos outros casos, se qualquer profissional da nossa época, dos nossos dias, estivesse ali, presente, ao lado dessas personagens, sem dúvida nenhuma, esta pessoa dos nossos dias descreveria, um profissional da área da medicina, ou da psiquiatria, ou da psicologia, ou de qualquer outra dessas áreas que lidam com pessoas em depressão, diriam, tal pessoa na Bíblia está com depressão. Se ela pudesse voltar no tempo e analisar as palavras, as atitudes, o comportamento e tudo mais. É como escreveu o norte-americano também, Dr. Edward Welsh, procuremos a direção nas Sagradas Escrituras. Se buscarmos a palavra depressão, não encontraremos muitas referências, mas se ampliarmos a busca para sofrimento, com as suas infindas variações, ela ficará repleta de sentido. Cada página terá o potencial de falar diretamente a você. Fecho aspas aqui, palavras do conselheiro bíblico Dr. Edward Welsh. Então assim, a gente vai encontrar vários personagens bíblicos que atravessaram o que hoje se chama depressão. Homens como Jó, como Asaf, Salomão, Elias, Jonas, Pedro, Paulo, Caim. Eu vou colocar também nessas videoaulas o próprio Senhor Jesus, embora eu peço a você que ouça com atenção e assista aquela videoaula com muito cuidado, e você ali perceberá que aquilo que se diz aí fora, que depressão é fruto de pecado e de frescura, que não é bem assim. E como é que Jesus lidou com aquilo que é chamado lá no Evangelho de Lucas de aflição extrema ou angústia extrema. Minha alma está angustiada até a morte, não é? Está por demais aflita ou desesperadamente aflita. Essas são as palavras que são atribuídas a Jesus. Qualquer pessoa hoje que chega diante de alguém desesperadamente aflito e que está com a alma em angústia extrema a ponto de suar gotas de sangue, eu vou explicar lá na frente, é catalogada ou é diagnosticada, hoje em dia melhor colocando, como alguém em depressão. Nada de mal com isso. Agora, como é que a coisa se desenrolou? Como é que a graça de Deus se manifestou na vida de todos estes homens? É isso que nós veremos ao longo de nosso curso. Os sintomas da depressão e da ansiedade podem ser vistos em vários personagens bíblicos, como Moisés, por exemplo, Ana ou Jeremias. E em todos esses casos, é difícil da gente dizer que se esses sintomas eles refletem de fato a depressão, como nos nossos dias, ou algo que durou bastante tempo, ou se foi apenas uma baixa temporária, não é? Um momento de angústia e de tristeza excessiva que durou pouco tempo. O fato é que ao longo de toda a Escritura, nós conseguimos perceber pessoas que passaram por algum tipo de aflição e que com isso provaram de uma tristeza que amargou as suas almas. Em algumas dessas pessoas isso durou pouco tempo, em outras durou bastante tempo. Como é que vive um depressivo? Como é que vive uma pessoa em depressão? É praticamente impossível a gente descrever. Praticamente impossível descrever como vive uma pessoa, e para quem sente é praticamente impossível suportar o sentimento de tristeza que enche esses corações. Seria como alguém afogando ali no rio, tentar explicar a sensação de estar se afogando. É como se você olhasse para uma menina ou para um garoto se afogando e com uma prancheta na mão dissesse: "E aí, o que você está sentindo aí?"
e a pessoa ali se debatendo, se afogando, você acha que ela teria condições de explicar o que ela está sentindo, o que ela está passando? Apenas se essa pessoa fosse tirada dali do rio, ela seria capaz de explicar o que ela sentia quando estava ali se debatendo com as águas. E é assim que a gente conhece alguém que sente, ou alguém que passa, ou que já passou pela depressão. Quando elas saíram de lá e descreveram o desespero de estar ali. Ou há um escritor norte-americano bastante famoso que escreveu um dos livros que são mais respeitados nesta área e que descrevem como é e o que sente uma pessoa que passa por depressão. O autor se chama Andrew Solomon, que ele escreveu o livro O Demônio do Meio-Dia, uma análise da depressão. Foi publicado pela Companhia das Letras, uma editora aqui do estado de São Paulo, no ano de 2014. E lá na página 18 de seu livro, ele diz estas palavras, e eu peço que você me acompanhe na leitura. No pior estágio de uma depressão severa, eu tinha estados de espírito que não reconhecia como meus. Pertenciam à depressão, tão certamente quanto as folhas naqueles altos ramos da árvore pertenciam à trepadeira. Quando eu tentei pensar claramente sobre isso, eu senti que a minha mente estava emparedada. Ela não podia se expandir em nenhuma direção. Eu sabia que o sol estava nascendo e se pondo, mas pouco de sua luz chegava a mim. Sentia-me afundando sob algo mais forte do que eu. Primeiro, eu não conseguia controlar os meus joelhos e em seguida a minha cintura começou a se envergar sob o peso do esforço e então os ombros se viraram para dentro. No final, eu estava comprimido e fetal, esvaziado por essa coisa que me esmagava sem me abraçar. Essas palavras, elas descrevem de um modo muito nu e cru o sentimento da depressão que envolveu esse homem, esse senhor chamado Andrew. E quando nós olhamos alguns outros autores que trabalham e lidam com pessoas em depressão e que tentam descrever o sentimento que carregam essas pessoas, nós conseguimos encontrar um outro ponto de vista também relacionado a esse sofrimento, como por exemplo o pastor Gavin Eitinken e sua esposa Eleni Vassão, que são ele é pastor e eles são conselheiros bíblicos e trabalham em alguns hospitais na cidade de São Paulo, trabalharam durante muitos anos no Hospital das Clínicas, como ela especialmente como capelã ali do hospital, um dos maiores hospitais do Brasil. Eles escreveram um livro muito especial sobre a pessoa que passa por depressão, que se chama Dor na Alma, um excelente livro que eu recomendo também. E ao tentarem descrever o depressivo, eles afirmam que a pessoa é capaz de chorar por horas e nem sequer saber pelo que está chorando. E neste estado faltam as emoções, não é? A pessoa sente muita fraqueza, ela não consegue falar sobre o propósito da vida, ela experimenta a solidão, ela se sente angustiada, além de, enfim, ter constantemente pensamentos suicidas invadindo a sua mente. E a rotina da vida espiritual nessas pessoas é praticamente impossível de existir por causa do estado mental no qual elas se encontram. E nessa hora, a comunhão dos santos, como nós a chamamos, é sobre... O que você falou, Ana? Impossível por causa do estado mental em que elas se encontram. E é nessa hora que nós mais encontramos a necessidade do povo de Deus desenvolver a comunhão dos santos, do povo de Deus lutar junto dessas pessoas, fazendo com que elas realmente consigam presenciar o cuidado de Deus por meio da presença do seu povo, ali junto de cada uma dessas pessoas. O crente deprimido, como escreveu David Murray no livro que eu já citei, Crente Também Tem Depressão, ele diz lá que o crente deprimido ele não pode concentrar-se para ler ou para orar. Ele não consegue, sobretudo se essa depressão veio por conta de uma doença, e não por conta de um pecado, ou por conta de um demônio, ou coisas assim. Embora é possível que depressão venha por causa de pecado, por causa de demônio, mas às vezes por conta de uma situação, às vezes um sentimento rápido, e que todos nós estamos sujeitos a passar, como todos estamos sujeitos a nos irar, todos estamos sujeitos a ficarmos preocupados, ansiosos, angustiados, depressivos, por um curto período da nossa vida. Agora, isso pode se desenvolver e pode afetar a nós fisicamente. E se isso acontecer, então precisamos aprender a lidar.
Num certo momento, nós podemos lidar sozinhos, podemos contar com a ajuda de pessoas, mas haverá um determinado momento, quando ela já se desenvolver e progredir, em que nós precisaremos do auxílio do Senhor. Precisaremos de pessoas que estejam ao nosso lado para que não nos percamos e não afundemos naquele sentimento de tristeza profunda. A esperança é algo de que a pessoa mais precisa nessa hora. Ela não quer se concentrar, ela não quer encontrar pessoas, ela não quer a igreja, ela não quer comunhão, ela quer ficar sozinha, ela quer deitar. Algumas vezes a única coisa que ela quer é comer, e em outras situações, em outras experiências, nem mesmo comer a pessoa quer. Nem se alimentar ela consegue, e aí ela começa a emagrecer, até que pensamentos errados entram na cabeça, e é possível que até mesmo a pessoa tire sua própria vida como fruto disso. Então, semelhante a alguém prostrado, não é? No fundo de um poço, sem esperança de que alguém possa encontrá-lo ali, lançar a corda, o depressivo, ele sofre por essa falta de esperança. Um outro pastor que viveu há muito tempo, no meados do século XVII, chamado Richard Baxter, ele escreveu, né, em um dos seus livros sobre depressão, ele chamou aquilo que nós chamamos hoje de depressão de tristeza excessiva ou de melancolia. Ele diz que tais pessoas gostariam de ter esperança, mas não conseguem. E todos os seus pensamentos são cheios de desconfiança ou de apreensão. Eles nada veem além de perigo, aflição e desamparo. E é assim que, segundo Richard Baxter, a tristeza excessiva consome o ser humano, tornando-o incapaz de governar os seus próprios pensamentos, tornando o ser humano incapacitado. Ele morre, embora estando vivo. Por mais que você fale com ele, o exorte, o chacoalhe, aconselhe, nada parece mudar. E a razão é muito simples. A depressão, ela ceifa a alma de uma pessoa enquanto ela continua viva. Numa outra frase, né, de Solomon, ele escreve que a depressão ceifa mais anos do que a guerra, o câncer e a AIDS juntas. Outras doenças, do alcoolismo aos males do coração, mascaram a depressão quando esta é a causa. Se levarmos isso em consideração, a depressão pode ser a maior assassina do mundo. Nós precisamos levar isso a sério. Talvez a parte mais triste da depressão seja que dentro de muitas famílias, sociedades e dentro de muitas igrejas também, a maioria das pessoas não compreende a depressão e trata o culpado trata a pessoa como se ela fosse culpada e não como se ela fosse doente como ela é. Seria o mesmo que culpar um portador da síndrome de Asperger ou da esquizofrenia ou do autismo por serem o que são. Ou que ser por causa de um pecado. Ou a pessoa tem síndrome de Down, é porque ela é pecado. A pessoa é esquizofrênica, como alguns escritores famosos e tal dizem, né, por conta de pecado, por conta de demônio. É um absurdo sem tamanho. E ao ver o comportamento errado de uma pessoa, a gente não pode imediatamente julgar aquilo como pecado. Mas olha o comportamento. O comportamento tem a ver com pecado. Isso nem sempre é assim. Mesmo quando forem uma criança, e principalmente quando forem uma criança. Eu mesmo conheço casos muito próximos de pessoas que trataram o comportamento de certas crianças como sendo pecaminosos e depois de um tempo descobriram que aquele comportamento não era fruto de um pecado, mas fruto de uma doença mental, fruto de uma disfunção neuroquímica cerebral que levava a criança a ter determinados comportamentos. Agora, é fácil da gente perceber isso? É lógico que não. Então eu, como conselheiro bíblico, já vou chegar e vou falar, pode usar a varinha e bater na criança porque a vara vai livrar o coração da criança da maldade, do pecado, da condenação. Eu preciso ter muita sabedoria e bom senso, porque nem toda a atitude de uma criança, de um comportamento ruim, é fruto de um pecado. Especialmente se aquela criança possuir alguma doença mental que não seja facilmente perceptível ou claramente perceptível em sua primeira infância. A primeira infância, ela deve ser analisada com bastante cuidado. Existem muitas doenças neurológicas que não podem ser diagnosticadas ou mesmo percebidas logo na primeira infância e que levam crianças a serem disciplinadas como se o comportamento errado delas fosse fruto de um pecado e não de um problema ou de uma doença neurológicas. Imagine então você que um conselheiro bíblico vendo, ou um pastor, ou uma conselheira, ou um psicólogo, ou qualquer pessoa vendo o comportamento de uma criança,
viesse a orientar os seus pais a baterem naquela criança, a disciplinarem aquela criança, dizendo que o único meio de corrigir o mal no coração daquele filho era corrigindo, disciplinando, batendo, espancando. Aparentemente, isso pode até parecer certo dentro de alguns contextos por aí. E até algumas pessoas considerem até isso piedoso, porque a Bíblia nos orienta a disciplinarmos o nosso filho, não é? Mas, e se o comportamento daquela criança, comportamento errado, ou teoricamente errado, não for fruto de um pecado, mas for fruto de um distúrbio mental, que aparentemente não se percebe, fruto de uma doença neurológica, como eu já citei há pouco? Por exemplo, uma criança que tenha a síndrome de Asperger, só para citar uma aqui, nem sempre pode ser diagnosticada na primeira infância, nos primeiros anos de vida. E ela vive como uma criança normal. Se alguém de fora ou mesmo os pais olharem, não vai ver nenhuma diferença, apenas com alguns problemas comportamentais, que são frutos de uma disfunção neuroquímica cerebral, problemas entre as sinapses, entre os neurônios no cérebro, e que fazem com que a criança tenha certas atitudes que não são normais, e que os pais podem se matar de falar e de ensinar e de disciplinar, e a criança não muda. Por quê? Porque ela é ruim no... Não! É porque ela tem uma disfunção neuroquímica que precisa ser tratada, precisa ser remediada e acompanhada por um profissional, não por um pastor ou por um conselheiro bíblico, porque o problema não é espiritual, o problema é neurológico, o problema é físico, o problema é químico. E com a administração de medicamentos corretos e a aplicação de certos tratamentos específicos fazem com que aquela criança volte ao normal. E aí sim, se ela tiver atitudes que claramente são pecaminosas, ela poderá ser exortada, ensinada e disciplinada, e ela não cometerá mais. Pode até cometer, mas ela vai entender agora, pelo menos, que o que ela fez é errado. Porque sem aquele tratamento, nem entender ela entendia. O que eu defendo aqui, então, é que nem sempre a solução para a mudança de um comportamento é o pré-julgamento ou a disciplina imediata, mas a sabedoria e o bom senso, que nos leva a orar e a pedir sabedoria a Deus para nós encontrarmos o melhor caminho para socorrer aquela vida, seja ela uma criança, seja ela de uma senhora idosa que não está conseguindo descrever os seus sentimentos ou as suas dores ou as suas aflições. Um conselheiro cristão deve primeiro estudar e se dedicar em conhecer essas outras doenças neurológicas que muitas vezes se parecem demais com as características de alguém que vem até nós com algum pecado, não é? Infelizmente, muito daquilo que tem sido considerado pecado nem o sempre o é. E a gente peca porque achamos que doenças são aquilo que acontece do nariz para baixo, não é? Do olho para cima, na mente, não tem. Se alguma coisa do comportamento, isso é pecado, porque aparentemente o nosso cérebro não nos leva a nenhuma doença. Por mais absurdo que pareça, é algo que acontece com muita frequência no nosso país e em outros países também, principalmente em igrejas que pertencem a algumas linhas de aconselhamento. Eu explico melhor isso no capítulo 4 do meu livro, se você quiser entender um pouco mais sobre essas várias linhas de aconselhamento bíblico que existem. E pode ser que você já tenha lidado com alguma delas, com algum conselheiro que chegou para você e disse: você está em depressão? Isso é pecado. Algum pecado escondido na tua vida. Você precisa descobrir qual pecado é esse. Você precisa tratar desse pecado para que você possa resolver todas as tuas crises e todos os seus problemas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essas linhas de aconselhamento, aquelas que exageram e aquelas que têm uma boa consciência e bom senso, no meu livro, no capítulo 4, eu descrevo um pouco melhor isso. Eu não vou tratar desse assunto nessas videoaulas aqui. O que eu quero dizer com tudo isso é que, assim como é absurdo você olhar para uma criança ou para um jovem, um idoso, com esquizofrenia, ou com autismo, ou com Down, ou com qualquer outra dessas doenças e dizer: isso é frescura, isso é um pecado, sem pedir um exame médico que possa explicar o comportamento. É absurdo você olhar para um depressivo e dizer: isso é frescura, isso é pecado, ou isso é demônio, sem antes também pedir um exame que possa explicar as possíveis causas físicas daquela depressão, sem antes conversar com essa pessoa e tentar investigar claramente tudo o que está acontecendo com ela. Quanto à depressão, eu concordo com aquilo que o Murray escreveu, esse autor que eu já mencionei, naquele livro O Crente Tem Depressão, também tem depressão. Ele diz que um benefício adicional de se ter algum conhecimento a respeito da depressão
é que isso vai impedir o perigoso e prejudicial equívoco que muitas vezes leva pessoas, especialmente os cristãos, a verem os medicamentos não como uma provisão de Deus e de sua graça, mas como uma rejeição a Deus e a sua graça. É aquilo que há muito tempo atrás as pessoas diziam, não é? E estava errado, mas as pessoas diziam, não, se você está doente, não vai no médico não toma remédio não, porque isso é falta de confiança em Deus. Você tem que confiar que Deus é poderoso para te curar. Você não precisa ir no médico. Como hoje muitas pessoas dizem, você está com um problema emocional, um problema de depressão, ou um problema de angústia, ansiedade, não procuram saber se isso é fruto de alguma coisa física, mas diz, não procura um psiquiatra, não procura um psicólogo, porque isso é coisa do demônio. Isso vai levar você para longe de Deus. E muitas vezes pode ser doença mesmo, e não só fruto de pecado. E você pode matar a pessoa quando você aconselha a ela isso. Porque se for um problema neurológico, um problema hormonal, essa pessoa pode chegar num estágio da depressão em que ela nem mesmo seja capaz de ter noção do que está fazendo e possa tirar a própria vida, como já aconteceram vários casos de pastores, senhoras, jovens que se suicidaram num estado crítico da depressão. Por quê? Porque acreditaram que não deveriam ter procurado profissional nenhum. Quem é que foi responsável pela morte dessas pessoas? Eu não acho que foram elas mesmas, mas talvez aquelas que disseram a elas, não vai atrás de um profissional não, você só precisa confiar em Deus, que Deus vai te curar. Por que Deus então nos deu tantos recursos na medicina e a graça comum que se revela em toda a ciência farmacêutica, nos dando medicamentos para nos ajudarem a viver melhor? Nós podemos usar tudo isso, dando graças a Deus, porque é Deus quem dá sabedoria a essas pessoas para inventarem esses recursos que nos fazem tão bem e que nos ajudam, inclusive, a voltarmos ao normal para lembrarmos ou pensarmos os pecados que temos cometido, podemos pedir perdão de todos eles a Deus e recomeçarmos a nossa vida. Então nós nunca podemos deixar para lá esses pontos também. Eu quero citar também uma frase do pastor inglês Charles Spurgeon, que no final do século XIX escreveu da seguinte maneira: está tudo muito bem para aqueles que estão com a saúde robusta e cheios de espírito para culparem aqueles cujas vidas são doentias ou cobertas com pálido aspecto da melancolia. Mas esta doença é tão real, ele está falando da melancolia, aquilo que a gente chamou de depressão. Essa doença é tão real quanto uma ferida aberta e muito mais difícil de suportar, porque faz tanto na região da alma que para os inexperientes parece ser um mero caso de fantasia ou imaginação doentia. Leitor, nunca ridicularize o nervoso e o hipocondríaco, a dor deles é real. Embora muito da doença esteja na imaginação, o processo do pensamento, ela não é imaginária. E nós precisamos lembrar que o próprio Charles Spurgeon, esse pastor que é muito respeitado e tido como príncipe dos pregadores nos nossos dias, um dos mais importantes pastores de toda a história da igreja, homem de Deus, ele mesmo lutou com depressão e com a melancolia durante muito tempo. Há um outro livro também publicado pela editora Fiel chamado A Depressão de Spurgeon. Vale a pena você ler, conhecer esse livro, conhecer a história desse servo de Deus. Há quem afirme que a depressão seja uma doença moderna, mas isso é um erro. No passado ela era conhecida como melancolia, não é? O sofrimento humano é antigo, é tão antigo quanto o ser humano. E embora esse nome seja moderno, é óbvio que o sentimento que carrega as pessoas que passam pela depressão não é algo só dos nossos tempos. Há muito tempo atrás, muitos séculos atrás, o termo melancolia era o termo usado no lugar de depressão. E em tempos mais antigos ainda, expressões como tristeza excessiva ou homem de dores ou mulher de dores, dentre tantas outras expressões, eram usadas para descrever o espírito de alguém que estivesse passando por aquilo que hoje nós chamamos de depressão. O Gilson Santos, um pastor brasileiro, pastoreia a Igreja Batista da Graça na cidade de São José dos Campos, ele escreveu um excelente prefácio a esse livro, A Depressão de Spurgeon, escrito por Zach Esvine. Nesse prefácio que o Gilson escreveu, ele mostra assim, uma importante contribuição que os puritanos deram. Esses pastores de poucos séculos atrás, os pastores puritanos, sobre a melancolia, que era o termo que eles usavam frequentemente entre os séculos 17 a 19. Essas são as palavras do Gilson. Desde o início, os puritanos
valeram-se de contribuições da medicina hipocrática galênica e recorreram ao conceito de melancolia, que era usualmente utilizado por eles para definir a condição de depressão para a qual o sujeito não podia oferecer nenhuma razão coerente e que resultava de causas naturais, constitucionais, em distinção das causas definidamente espirituais ou circunstanciais. Ou seja, de acordo com outro puritano, que eu já citei aqui, o Baxter, estas seriam as possíveis causas da melancolia. Vejam as palavras de Baxter: desequilíbrio, fraqueza ou a enfermidade do corpo. Por causa disso, a alma fica francamente impossibilitada de absorver qualquer sentimento de conforto, mas quanto mais a necessidade natural é demandada, menos pecado e perigo rondam a alma. Porém, nunca será menos difícil. Pelo contrário, torna-se mais problemático ainda. Baxter ainda associa a melancolia à impaciência, algo que é facilmente perceptível, não é, na enfermidade da depressão conhecida hoje em dia. Para ele, que resume em si a boa parte do pensamento puritano da época, né, em Baxter, a impaciência é apenas uma de muitas causas para a melancolia ou para a depressão. E junto da impaciência, o Baxter alista igualmente o descontentamento, os cuidados excessivos com determinadas coisas, o amor pecaminoso contínuo por algum interesse carnal, então associado ao pecado também, mas não somente, não é? A insubmissão à vontade de Deus, a fé insuficiente, como eu vou tratar num dos últimos vídeos desse curso, e o desejo de receber o céu apenas por satisfação, né? São coisas que ele lista em seu livro sobre a depressão. E desse modo, então, nós vemos que a depressão moderna, ela era tratada em séculos passados. E a gente percebe que a depressão, naquele tempo, era observada da mesma maneira como nós a observamos. Era apenas nomeada de forma diferente. Melancolia, tristeza excessiva, homem de dores, mulheres de dores. O sofrimento advindo da doença depressão está na humanidade desde os tempos mais remotos. Recentemente é que ela recebeu essa alcunha, não é? Esse nome, depressão, e ela tem crescido de uma maneira assustadora nos nossos dias. O que talvez possamos destacar é que a depressão não é algo novo, mas algo antigo que recentemente tem acometido uma boa parte da humanidade. Nunca, talvez, em toda a história da humanidade se viu tantas pessoas lutando com essa doença, que é fruto tanto de coisas carnais, quanto de coisas espirituais e até mesmo de forças espirituais, como aconteceu com alguns homens. Um exemplo que eu dou aqui, eu não trato nos videoaulas, mas um exemplo é Saul, que estava com um espírito profundamente triste e abatido por conta de um demônio que estava rondando e o possuindo, e quando Davi tocava e cantava louvores ao Senhor, ele se acalmava. Esse é um caso apenas bíblico, não é? E é raro, extremamente raro, mas a depressão pode ser também fruto de possessão. Pode ser também fruto de pecado, e muitos dos casos de depressão são fruto de pecado, mas também, e a gente não pode desconsiderar isso, ser fruto de doença. Por isso, se você vier a passar por depressão ou conhecer alguém que passa por depressão, considere a possibilidade dessa pessoa ser tratada também por um profissional e não apenas por um pastor ou conselheiro ou conselheira bíblicos. Considere a possibilidade dessa doença, desse sentimento ser uma doença. E depois que você for e descartar, não, isso não tem nenhum problema emocional, não tem, hormonal, nenhum problema neuroquímico, nenhuma disfunção, etc. Não é nada físico, é só um pecado mesmo que eu cometi, alguma coisa que eu não deveria ter feito e fiz, e aí eu fiquei triste, não pedi perdão, e isso cresceu dentro de mim, agora eu sei que eu tenho que pedir perdão, tenho que voltar a fazer o que é certo, vai ficar tudo bem. Beleza, então você sabe que você não precisa de um terapeuta, você não precisa de um médico, de um psicólogo, não precisa, só precisa pedir perdão a Deus e vai ficar tudo bem. Mas pode ser que esse pecado tenha se psicossomatizado, como a gente vai ver em alguns vídeos mais para frente. Ou seja, pode ser que esse problema que começou no teu espírito, na tua alma, ele tenha demorado ali e ele tenha já afetado o teu corpo. E se ele afetou o teu corpo, agora não é só um pastor que vai resolver o seu problema. Você vai precisar de um médico também, porque já afetou o teu corpo. Aquilo que começou no na psique, na tua alma, agora afetou o teu soma,
o teu corpo, por isso psicossomático. Aquilo que é emocional vira físico, dores na coluna, dores na cabeça, problemas intestinais, problemas de alergias e outros problemas que são advindos de questões imateriais, não físicas, mas que agora se tornam físicas. Então você não precisa apenas buscar um meio espiritual para solucionar o teu problema, mas também precisa de um meio físico, de um meio medicamentoso talvez, de um meio clínico para ajudar nesse outro problema, a menos que Deus faça um milagre. E eu creio que Deus é poderoso para fazer um milagre e curar a tua parte física, mas nem sempre é assim. Mas também precisa de um meio físico, de um meio medicamentoso para curar o teu problema. Então busque a Deus, busque sabedoria. Seja você alguém que está sofrendo e lutando com a depressão, seja você alguém que deseja aconselhar um amigo, um parente, um conhecido que luta contra essa doença. Peça sempre sabedoria a Deus, para que você não cometa erros nem excessos, alguns perigosos demais no ato do aconselhar esta pessoa. Ao longo de todas essas videoaulas eu espero poder dar não somente um panorama do meu livro para você, mas também uma ideia geral sobre o que é a depressão e sobre como Deus, na palavra dele, lidou com cada um dos casos de pessoas que passaram por dores da alma, por tristeza excessiva e por melancolia. Que Deus possa abençoar a sua vida e nos abençoar ao longo de todas essas videoaulas com a sua graça e com sabedoria. Deus te abençoe e nós nos vemos na próxima aula.